Fala galera! A lista de piores do ano geralmente dá muito trabalho, mas essa aqui confesso que foi bem tranquila, visto que por conta da pandemia o número de longas-metragens de terror lançados foi menor que nos anos anteriores. No entanto, a infelicidade, o desprazer, o martírio de assisti-los foram os mesmos. Prepare-se para conhecer os 7 piores filmes de horror de 2020. Vem comigo que está começando o Horrorpédio. Tem muita gente que confunde as coisas, então eu vou explicar mais uma vez. Os filmes presentes aqui não se aplicam ao quadro Os Piores Filmes de Todos os Tempos. Lá naquela playlist eu falo de produções cuja intenção era entregar um bom resultado, mas por conta de uma série de fatores, roteiro mambembe, falta de grana, atores canastrões, incompetência do diretor, etc e tal, acabaram dando errado. De uma maneira divertida, se tornaram comédias involuntárias. O que não é o caso dessa lista nem de longe. Aqui eu vou citar os 7 longas-metragens de terror lançados no Brasil em 2020 que, na minha opinião, pisaram feio na bola e entregaram um resultado medíocre. Compreendeu aí a diferença? Muito bem. Então vamos ao que interessa. Inaugurando nosso ranking na 7ª colocação, um compilado de 4 filmes, os 4 primeiros títulos da antologia Welcome to Blumhouse, lançada na Amazon Prime Video: The Lie, Black Box, Nocturne e Evil Eye. O Jason Blum, o manda-chuva da Blumhouse, sabidão que só ele, pegou uma série de projetos meia-boca que estavam arquivados, sobras que ele não conseguiu comercializar, e aplicou um mel de coruja. Você conhece essa expressão? Ela é bastante utilizada no mercado imobiliário. Significa dar uma ajeitada superficial, uma tapeada no imóvel para conseguir vendê-lo sem que o comprador perceba os graves problemas que existem ali. E problema é o que não faltam nesses 4 filmecos. Todos eles sofrem com excesso de duração. Haja filler para esticar, para fazer as histórias renderem. Se todos eles tivessem 30 minutos cada, o resultado seria um pouco melhor. A originalidade é outro revés. As tramas emulam situações que a gente já viu melhor aproveitadas em séries de TV, como Além da Imaginação e Black Mirror, por exemplo. Os atores se esforçam, os diretores também, mas o resultado é decepcionante. O meu saudoso pai costumava usar bastante a seguinte frase: eu dou um pelo outro e não quero troco. E se tratando dessa antologia, eu faço das palavras dele as minhas também. Ocupando o 6º lugar, Haunt, a Casa do Terror, produçãozinha chinfrim que ofende a inteligência do espectador. A tal casa do título é uma mistura de trem fantasma com jogos de escape room. Uma vez dentro dela, você precisa escapar das armadilhas e dos maníacos que lá estão. Tudo supostamente deveria ser uma brincadeira de parque de diversões, mas não é. E quem entra no lugar acaba sendo morto de verdade. Para que haja a imersão do público num longa-metragem desse tipo, quanto maior a verossimilhança, melhor. Não precisa ser um retrato fiel da realidade, mas que ao menos as regras daquele universo proposto sejam claras. Como assim? Os caras foram lá, construíram tudo aquilo, algo que deve ter demorado algum tempo, ninguém reparou, o dono do imóvel não reclamou e nem foi preciso tirar um alvará de funcionamento na prefeitura? Porra! Aí não, né? Se a história fizesse alguma alusão sobrenatural, até que dava pra engolir o filme, mas não é o caso. Se você conseguiu se divertir com ele, bom pra você. Pra mim, foi um osso duro de roer. Em 5º lugar, The Grudge, O Grito, reboot da refilmagem americana do original japonês.
Bobo que eu sou, comprei o marketing desse projeto por conta do elenco envolvido, só atores gabaritados. Mas nenhum deles salva essa porcaria. O diretor e roteirista Nicholas Pett achou que falar sobre a maldição que segue pessoas que visitam, que moram numa determinada casa, ficaria mais interessante narrada em formato de antologia, 3 histórias distintas em tempos distintos que acabam se conectando. Mas essa estratégia é um grande erro, porque aquele tanto de personagem atrapalha bastante. A montagem é péssima, algumas cenas são interrompidas de maneira brusca, clichês dos mais batidos são explorados e o excesso de jumpscares incomoda muito. No pior sentido da palavra, é um atrás do outro, tudo muito previsível. Haja paciência. Chegando na 4ª posição, Brahms, The Boy 2, Boneco do Mal 2, sequência do controverso filme de 2016 que deixou muita gente revoltada com seu plot twist. Plot twist esse, inclusive, que fechava as portas para uma continuação direta. Mas quando o assunto é grana, Hollywood tem jeito para tudo. E, ao invés de prosseguir com a história, o que seria arriscado financeiramente falando, os produtores decidiram investir num prequel que agradasse justamente aqueles espectadores desgostosos com o primeiro filme. Sai a trama da babá aterrorizada por um boneco amaldiçoado, entra a história da família assombrada por um boneco amaldiçoado, sem aspas. Voltamos no tempo para conhecer a origem de Brahms, que aqui virou uma espécie de Annabelle de terninho e gravata. O resultado dessa presepada é uma obra sem criatividade, com atuações pouco inspiradas, a Kate Holmes está bem marrom-menos, jumpscares telegrafados e efeitos visuais toscos. Daí uma sequência completamente desnecessária. No 3º lugar do pódio, The Turning, Os Órfãos, adaptação do livro de Henry James, A Volta do Parafuso, livro que também serviu como base para a série da Netflix A Maldição da Mansão Bly. A história você conhece, uma babá vai cuidar de 2 órfãos numa gigantesca propriedade e lá presencia fenômenos paranormais. Os roteiristas do filme, os irmãos Cary e Chad Hayes, eles também são os responsáveis pelos scripts de Invocação do Mal 1 e 2, devem ter achado que essa história já estava batida demais e resolveram apostar em alterações significativas. Eu vivo repetindo isso aqui, de boas intenções, o inferno está cheio. Os atores entregam o melhor de si, a diretora faz o que pode, inclusive investindo nos jumpscares safados, mas o roteiro capenga é mesmo uma maldição e acaba arrastando todos eles para o fundo do poço. O desfecho é pavoroso e anticlimático. O montador, a diretora e os produtores deviam estar bêbados no dia em que concordaram com essa atrocidade, que poderia até funcionar se o desenvolvimento da protagonista fosse melhor, coisa que não é. Triste ver tanta gente talentosa envolvida numa barca furada dessa. Na 2ª colocação, The Fantasy Island, A Ilha da Fantasia, adaptação para o cinema da famosa série de TV dos anos 1970. A ideia dos produtores era pegar o clima onírico do seriado e trazê-lo de vez para o terror, colocar os hóspedes do resort paradisíaco para enfrentar seus piores pesadelos. Pense numa bagunça generalizada, assim é The Fantasy Island. O diretor Jeff Wadlow estava inspirado, e olha que essa não é a primeira vez que o cineasta dá as caras numa lista de piores filmes. Em 2018, ele esteve aqui presente com Verdade ou Desafio, que é uma verdadeira obra de arte perto de A Ilha da Fantasia. O longa tem 1 hora e 50 minutos de duração, mas parece interminável. A trama se arrasta em vários momentos e a gente passa a torcer contra os personagens. Quanto mais rápido eles sumirem de cena, melhor. Os diálogos são expositivos, as reviravoltas ridículas contradizem as regras propostas pelo roteiro e a montagem parece ter sido feita a facão. Reparei em vários erros de continuação, objetos que mudam de lugar, ferimentos que desaparecem e por aí vai. Esse filme é uma afronta enorme ao antigo seriado da TV que era bem divertido.
E no primeiríssimo lugar, A Gruta, longa-metragem brazuca, lançado diretamente no catálogo da Amazon Prime Video. Quem é inscrita no meu canal há algum tempo sabe que eu sou um entusiasta das produções de gênero realizadas em nosso país. Mas A Gruta é intragável. Fazia tempo que eu não vi um filme tão constrangedor. Vergonha alheia mandou lembrança. A trama até parte de uma premissa interessante. A história de uma gruta misteriosa que, após desabar, deixa um único sobrevivente, um homem chamado Jesus, interpretado pelo diretor do filme, o Arthur Vince Prova. O problema é a execução dessa ideia e seus desdobramentos, que são uma verdadeira desgraça. Tudo é muito farsesco, nem os jumpscares funcionam e, dependendo aí do seu ponto de vista, rola até um desrespeito para com as religiões de matrizes africanas. Ponto positivo apenas para Carolina Ferraz no papel de uma freira com um passado misterioso. Pena que o seu personagem seja mal aproveitado. Arthur, meu querido, boa sorte com seu próximo projeto, porque nem com reza braba nem sal grosso a gruta se salva. E aí, concorda com a lista? Ficou revoltado, revoltada porque eu coloquei aqui um filme que você gostou muito? Vamos lá, defenda ele nos comentários. E se você assistiu outras tralhas lançadas em 2020 que mereciam estar nesse ranking, escreva aí também. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Tchau e até a próxima!